Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 46, O engano das riquezas. Prezada irmã M, ao mostrar-me o Senhor o seu caso, fui transportada muitos anos atrás, quando a irmã se tornou crente na próxima vinda de Cristo. A irmã aguardava e amava seu aparecimento. Vi a irmã lutando com a pobreza, buscando sustentar seus filhos. Muitas vezes não sabia o que fazer. Sombrio parecia o futuro e incerto. Em sua aflição, a irmã clamava ao Senhor e ele a confortava e ajudava, e esperançosos raios de luz lhe brilhavam em torno. Quão precioso lhe era Deus naqueles tempos, quão doce seu confortante amor. A irmã sentia possuir no céu precioso tesouro. Ao considerar a recompensa dos aflitos filhos de Deus, que consolo sentir que o podia invocar como pai. Minha atenção foi chamada para seu desejo de possuir recursos. Em seu coração estava este sentimento: oh, se tão somente eu tivesse meios, não os havia de empregar mal. Daria um exemplo aos que são mesquinhos e avaros. Havia de mostrar-lhes a grande bênção que se recebe em fazer bem. Sua alma aborrecia a cobiça. Quando a irmã via os que possuíam abundância dos bens deste mundo cerrarem o coração ao clamor dos necessitados, dizia: Deus os visitará, ele os recompensará segundo as suas obras. Ao ver os ricos andarem orgulhosamente, o coração coberto de egoísmo como de cinta de ferro, sentia que eles eram mais pobres que a irmã mesma, se bem que se encontrasse em carência e sofrimento. Quando via esses homens orgulhosos de sua bolsa, de maneiras altivas porque o dinheiro tem poder, sentia compaixão deles e de modo algum teria sido induzida a perguntar o lugar com eles. Todavia desejava recursos para que de tal modo os empregasse que fosse uma repreensão à avareza. Provada pela prosperidade. Disse o Senhor a seu anjo que havia até então ministrado à irmã: Tenho-a aprovado na pobreza e aflição, e ela não se separou de mim nem se rebelou contra mim. Prová-la-ei agora com a prosperidade. Revelar-lhe-ei uma página do coração humano com a qual ela não está familiarizada. Mostrar-lhe-ei que o dinheiro é o mais perigoso inimigo que ela já tenha encontrado. Revelar-lhe-ei o engano das riquezas, que elas são um laço mesmo para os que se julgam seguros contra o egoísmo e imunes contra a exaltação, a extravagância, o orgulho e o amor do louvor dos homens. Foi-me mostrado então que se abrira diante da irmã um caminho para melhorar suas condições de vida e com o tempo obter os recursos que a irmã julgava que havia de usar com sabedoria e para a glória de Deus. Quão ansiosamente observava seu anjo ministrador a nova prova, ao ver como lhe havia de resistir. Ao lhe chegarem os meios às mãos, via gradual e quase imperceptivelmente se separando de Deus. Os meios que lhe eram confiados eram gastos para seu próprio benefício, para rodeá-la das boas coisas desta vida. Vi os anjos contemplando-a com piedosa tristeza, o rosto meio desviado, indispostos a deixá-la. Todavia sua presença não era percebida pela irmã, e sua orientação era seguida sem referência para com seu anjo da guarda. Em sua prosperidade, a irmã não cumpriu as resoluções tomadas na adversidade. O engano das riquezas desviou-a de seus propósitos. Aumentaram-se-lhe os cuidados, sua influência ampliou-se. Ao apreciarem os aflitos o alívio a seus sofrimentos, glorificavam-na, e a irmã aprendeu a amar o louvor vindo dos lábios de pobres mortais. Encontrava-se em uma cidade popular e julgou necessário para o êxito de seus negócios, bem como para manter sua influência, que seu ambiente estivesse de algum modo em harmonia com suas ocupações. Mas a irmã levou as coisas demasiado longe. Foi muito movida pelas opiniões e juízos dos outros, e gastou dinheiro desnecessariamente só para satisfazer a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esqueceu que estava manejando o dinheiro de seu senhor. Gastando a irmã recursos de modo só a fomentar a vaidade, não considerou que o anjo relator estava fazendo um registro de que havia de se envergonhar quando o encontrasse novamente. Disse o anjo apontando-a: Glorificaste a ti mesma, mas não engrandeceste a Deus.
A irmã chegou mesmo a gloriar-se em poder comprar essas coisas. Um tempo de perigo. Sua fé e simples confiança em Deus começou a desvanecer-se assim que os meios começaram a correr para a irmã. Não se apartou de Deus repentinamente. Sua apostasia foi gradual. Deixou a devoção matinal e vespertina por não ser sempre conveniente. A esposa de seu filho causou-lhe provações de caráter peculiar e ofensivo, as quais tiveram sobre a irmã considerável influência em desanimá-la de continuar com as devoções de família. Sua casa ficou destituída de orações. Seus negócios ficaram em primeiro lugar, e o Senhor e sua verdade tornaram-se secundários. Volva o olhar aos dias de sua primeira experiência cristã. Teriam essas provações, então, levado a irmã a afastar-se do culto de família? Nisto, na negligência da oração em família, a irmã perdeu em sua casa uma influência que poderia haver conservado. Era seu dever reconhecer a Deus na família a despeito das consequências. Suas petições deveriam ter sido feitas a Deus pela manhã e à tardinha. A irmã devia ter sido como sacerdotisa de sua família, confessando seus pecados e os de seus filhos. Houvesse a irmã sido fiel e Deus, que fora seu guia, não a teria abandonado a seu próprio entendimento. Gastaram-se desnecessariamente meios para a ostentação. A irmã se entristecera profundamente por causa deste pecado em outros. E enquanto assim empregava os recursos, estava roubando a Deus. Então o Senhor disse: Eu espalharei. Permitirei que por algum tempo ela ande em seus próprios caminhos. Cegarei o discernimento e removerei a sabedoria. Mostrar-lhe-ei que sua força é fraqueza e sua sabedoria loucura. Humilhá-la-ei e abrir-lhe-ei os olhos para ver quão longe se afastou ela de mim. Se então ela não volver para mim de todo o coração e me reconhecer em todos os seus caminhos, minha mão espalhará, e o orgulho da mãe e dos filhos será abatido, e terão novamente por sorte a pobreza. Meu nome será exaltado. A altivez do homem será abatida e o orgulho do homem será derribado. Em sua primeira experiência, o Senhor lhe comunicou talentos de influência, mas não lhe deu o talento dos meios e, portanto, não esperava que a irmã, em sua pobreza, doasse aquilo que não tinha para dar. Como a viúva, a irmã deu aquilo que podia, se bem que houvesse considerado as próprias circunstâncias, ter-se-ia sentido desculpada de fazer mesmo o que fazia. Em sua doença, Deus não exigiu da irmã aquela ativa energia de que a enfermidade a tinha privado. Embora a irmã ficasse limitada em sua influência e em seus meios, todavia Deus aceitou seus esforços para fazer o bem e promover sua causa segundo o que possuía, e não segundo o que não tinha. O Senhor não despreza a mais humilde oferta dada com prontidão e sinceridade. A irmã possui um temperamento ardente. O zelo em uma boa causa é digno de louvor. Em suas primeiras provas e perplexidades estava obtendo uma experiência que seria proveitosa a outros. Era zelosa no serviço de Deus. Aprazia-lhe apresentar as evidências de nossa fé aos que não acreditavam na verdade presente. Podia falar com firmeza, pois essas coisas lhe eram uma realidade. A verdade era uma parte de seu ser, e os que lhe ouviam os fervorosos apelos não tinham dúvida de sua sinceridade, mas ficavam convencidos de que essas coisas eram assim. Na providência de Deus, sua influência tem se ampliado em acréscimo a isto. Deus achou por bem prová-la, dando-lhe os talentos dos recursos. A irmã encontra-se assim sob dupla responsabilidade. Quando sua condição na vida começou a melhorar, a irmã disse: Assim que eu possa ter um lar, farei então donativo à causa de Deus. Mas quando teve um lar, viu tanta coisa a melhorar para ter a seu redor tudo conveniente e aprazível, que se esqueceu do Senhor e de seus direitos sobre a irmã e tornou-se menos inclinada a ajudar na causa de Deus do que nos dias de sua pobreza e aflição. A irmã buscava então amizade com o mundo e se separava mais e mais de Deus. Esqueceu a exortação de Cristo: Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21:34. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia.
1 Coríntios 10, 12. Há 3 palavras-senhas na vida cristã, as quais precisam ser atendidas se não queremos que Satanás venha furtivamente sobre nós. Ei-las: vigiar, orar e trabalhar. Orar e vigiar quanto a isto é necessário ao progresso na vida religiosa. Nunca houve em sua história tempo mais importante que o atual. Sua única segurança é viver como um vigia. Vigie e ore sempre. Oh, que preventivo contra a tentação, contra o cair nas armadilhas do mundo. Quão zelosamente deveria a irmã haver operado nos últimos anos, quando sua influência era ampla. Prezada irmã, o louvor dos homens e a lisonja corrente no mundo têm tido em seu ânimo maior influência do que a irmã tem percebido. Não tem estado a desenvolver seus talentos dando-os aos banqueiros. A irmã é naturalmente afetiva e generosa. Estes traços de caráter têm sido cultivados até certo ponto, mas não tanto quanto Deus requer. Possuir meramente esses excelentes dons não basta. Deus exige que eles se mantenham em constante exercício, pois por meio deles ele beneficia os que necessitam de auxílio e leva avante sua obra para a salvação do homem. Oportunidade de volver. A você, minha irmã, são confiados talentos de influência e talentos de dinheiro, e grande é a sua responsabilidade. Deve agir com cautela e no temor de Deus. Sua sabedoria é fraqueza, mas a sabedoria do alto é força. O Senhor pretende iluminar-lhe as trevas e dar-lhe novamente um vislumbre do tesouro celeste, para que possa ter certa compreensão do valor comparativo de ambos os mundos e então deixá-la escolher entre este mundo e a herança eterna. Vi que ainda há oportunidade de voltar ao rebanho. Jesus a remiu por seu próprio sangue e requer que empregue seus talentos em seu serviço. A irmã não ficou endurecida à influência do Espírito Santo. Ao ser apresentada a verdade de Deus, encontra eco em seu coração. Prezada irmã, o Senhor tem sido muito misericordioso para com a irmã e sua família. Estão para com seu Pai Celestial na obrigação de louvar e glorificar seu santo nome na terra. A fim de prosseguir nesse amor, a irmã deve trabalhar sempre por obter humildade de mente e aquele espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Sua força em Deus crescerá à medida que tudo lhe consagrar, de maneira que possa dizer com confiança: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35, 38 e 39.